Olá, meu nome é Islaine, sou psicanalista, especialista em desenvolvimento pessoal. E hoje eu trouxe aqui uma aula para vocês sobre autoconfiança. Eu sou casada, mãe de 3 filhos e me especializei em autoconfiança por causa quanto eu sofri com as consequências da falta de autoconfiança. Vou falar para você quais são os benefícios da mulher, do ser humano em ter a autoconfiança. Hoje, nós percebemos o quanto isso tem feito falta na vida de muitas pessoas, porque é algo que nós não aprendemos na escola e muitas vezes nem mesmo com a nosso pai, com a nossa mãe, por falta também de conhecimento. Você sabe o que é autoconfiança? E se você tem autoconfiança, o que é autoconfiança? É a segurança em si mesmo. Quando tenho segurança naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Muitas vezes nós achamos que para ter autoconfiança nós temos que ser perfeito naquilo que nós estamos fazendo. Eu ouvi uma pessoa me dizer assim, Islaine, eu achava que para mim fazer algo eu precisava fazer aquilo com perfeição. Autoconfiança não é perfeição, mas sim a segurança de que eu vou fazer, independente das minhas falhas, independente se eu errar ou não, mas eu tenho que ter a segurança em mim mesmo, naquilo que eu vou fazer, acreditando, né, que aquilo vai dar certo, mesmo sendo imperfeito muitas vezes. Eu dei uma frase que eu gosto muito, que tudo aquilo que eu acredito se torna verdade na minha vida. Mas para que eu possa acreditar que aquilo vai dar certo, eu preciso ter a autoconfiança, eu preciso ter a segurança. E a segurança também ela vem muito da sua fé, né? Muitas vezes nós carregamos crenças limitantes e aí que atrapalha a nossa autoconfiança, de achar que nós não vamos conseguir. Então a autoconfiança é a certeza de você acreditar que você vai fazer, mesmo imperfeitamente, não sendo tão perfeito, mas que vai conseguir e que vai dar certo. O que é a falta de confiança e como a falta de confiança faz eu me sentir? Quais são as consequências da falta de confiança? Muitas vezes nós não levamos isso com tanta importância, né? Muitas vezes nós não procuramos saber como desenvolver a autoconfiança e acabamos deixando isso passar desapercebido, mas isso traz consequências que muitas vezes nós nem sabemos que a consequência é por causa da falta de autoconfiança, né? E muitas vezes nós nos encontramos desmotivados emocionalmente. E quantas vezes você está desanimado, triste, cabisbaixo, sem força para poder executar algo, colocar algum plano em ação, algum projeto, e ali você está desmotivado e você não sabe o porquê que você está se sentindo assim, por falta de autoconfiança, né? Não consegue acreditar em você mesmo, sabe que tem potencial, mas você se sente fracassado. Então, ela traz muitos danos na nossa vida emocional, que vai trazendo também para o nosso corpo físico e até mesmo para a nossa vida financeira. Quantas pessoas se sentem incapazes de fazer algo ou até mesmo se sente inferior, né? A inferioridade por causa da falta de confiança. Ou até mesmo você sabe que você tem potencial, mas você acha que você não vai conseguir. Você coloca aquilo na sua mente que você não vai conseguir, que com você não vai dar certo. Com todo mundo dá certo, mas só com você que não. Todo mundo consegue, mas só você que não consegue. Por que isso? Essas são as consequências da falta da autoconfiança e muitas vezes nós não percebemos que é por causa disso, né? E muitos param de sonhar e ficam com medo de tudo, principalmente as mulheres. Elas param de sonhar, elas têm sonhos. Elas, né, todos nós, na nossa fase de infância, adolescência, nós temos muitos sonhos. Nós acreditamos em muitas coisas, mas o tempo vai passando e nós vamos deixando os sonhos de lado e vamos fazendo aquilo que tem que ser feito, né? E muitas vezes nós acabamos ficando com medo, né? Medo de fazer algo e ficar no prejuízo, medo de nunca ser feliz, medo de nunca conseguir se realizar, talvez até mesmo na tua vida pessoal ou até mesmo na tua vida profissional, medo de fazer algo, perder dinheiro, medo de não dar certo, de não saber por onde começar. E os medos vêm da onde? Os medos também vêm da falta de autoconfiança. Aí que entra a procrastinação. Não faz nada e se sente mal por não ter feito nada, né? Não consegue fazer aquilo que é importante ser feito para o seu desenvolvimento pessoal, e profissional. Você não consegue fazer e depois você se sente mal
por não ter feito, né? Se preocupa muito com o que os outros vão falar, o que os outros pensam ao seu respeito. Pessoas hoje em dia, elas têm se preocupado muito com o julgamento das pessoas, têm se preocupado muito com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, e por isso acaba não fazendo nada, não acaba executando os seus planos, seus projetos e até mesmo os teus sonhos, porque fica preocupado com a opinião dos outros, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, e isso também é por falta de autoconfiança. Essas são uma das consequências também. Você para de sonhar, você para de acreditar nos teus sonhos, você para de executar aquilo que precisa ser feito por causa do medo e da insegurança. Insegurança no relacionamento, medo do parceiro ir embora, inferioridade, acha que vai ser trocado, até mesmo no trabalho, acha que vai ser trocado por alguém melhor do que você, ou até mesmo no seu relacionamento, você acha que você vai ser trocado pelo seu parceiro. Consequências da falta de autoconfiança é não saber dizer não. E as pessoas, elas acabam dizendo sim para as pessoas e não para elas mesmas. Essa é uma das consequências de você não saber dizer não. Porque todas as vezes que você fala sim para alguém, você está dizendo não para você. Então, isso também traz na autoconfiança o posicionamento. Quando lhe traz a falta de autoconfiança, de não saber dizer não, você não sabe se posicionar. Por muitas vezes você fala sim para as pessoas e você não está se posicionando, porque você está falando e fazendo algo que não é aquilo que você queria no momento. Então, isso acaba te prejudicando e trazendo consequências para o seu dia a dia. Nós falamos das consequências da falta de autoconfiança. E agora, o que fazer para desenvolver a autoconfiança? Muitas pessoas, elas querem ter autoconfiança, mas não sabem como desenvolver isso. E eu vou trazer aqui para você, porque você tendo autoconfiança, você se sente mais segura para poder praticar isso. O primeiro ponto, observar os teus pontos fortes, as tuas qualidades. Muitas vezes nós só olhamos para aquilo que nós não temos, ou para as nossas fraquezas, para os nossos defeitos, para as nossas falhas, e esquecemos de olhar para as nossas qualidades, para os nossos pontos fortes. Então é interessante aí você já fazer o seu exercício, pega papel e caneta agora, para que você possa anotar aí os teus pontos fortes. Você vai colocar tudo o que você faz de melhor. Você vai colocar a sua qualidade, aquilo que você faz que todo mundo elogia, aquilo que você faz que você gosta e que você sabe que você pode contribuir com outras pessoas fazendo aquilo. Tudo que você faz de melhor. Você agora parou e pensou, né? O que eu tenho de melhor? Porque falar dos defeitos é fácil. Agora, o difícil é você observar as tuas qualidades. Então, agora você vai parar e vai se analisar. Por quê? Porque para ter autoconfiança, você precisa ter autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. E se hoje eu te perguntasse quem é você, você saberia responder? Então, para isso, talvez a tua resposta seja não, né? Para isso, você precisa ter autoconhecimento. E aí que nós vamos fazer o desenvolvimento pessoal para que você possa ter a autoconfiança. Então, já anotou aí os teus pontos fortes, quais são as suas qualidades, observar isso em você para que você se sinta segura naquilo que você faz de melhor. Quando eu começo a observar os meus pontos fortes, eu começo automaticamente a se sentir alegre, feliz e observar e dizer, realmente eu tenho qualidades. O nosso problema é que sempre ficar observando os nossos pontos fracos e observando o ponto forte das outras pessoas. A gente compara, entra a comparação, que aí já está lá nas consequências da falta de autoconfiança, porque você começa a se comparar o teu ponto fraco com o ponto forte de alguém. Você olha e diz, não, mas eu não consigo fazer isso. Ah, mas fulano faz isso muito bem, porque você está analisando, observando o ponto forte de alguém, comparando com o seu ponto fraco. Então, agora você precisa olhar para o teu ponto forte, olhar para aquilo que você também tem de melhor, para que você se sinta autoconfiante, para que você se sinta segura naquilo que você está fazendo. Porque quando eu faço algo que eu gosto, quando eu faço algo que é um dom, então eu me sinto segura porque eu sei que não vai ser perfeito, mas eu vou dar o meu melhor. Então, autoconfiança é isso, você dar o seu melhor. E a gente precisa ter
propósito para aumentar a nossa autoconfiança naquilo que estamos fazendo. E como que eu trabalho com os meus propósitos? Eu preciso ter os porquê e os porquê. Por que que você vai executar essa tarefa? Por que que você precisa ir atrás e realizar os seus sonhos? Por que que você precisa terminar isso que você começou? Você tem que ter um porquê muito forte para acordar todas as manhãs, para lutar, porque nós sabemos que nada vai ser fácil. E é por isso que muitos desistem no meio do caminho, por ser difícil. E a autoconfiança, ela vai te trazer essa segurança, essa confiança de que mesmo que está difícil, eu vou até o fim. Por quê? Porque os porquê e os propósitos vai trazer autoconfiança. E é essa autoconfiança que vai te mover, que vai ser o combustível para te levar até o final. Por isso que pessoas com autoconfiança, elas realizam sonhos, elas alcançam os seus objetivos. E é por isso que você precisa ter autoconfiança, para você poder realizar os teus sonhos, alcançar os seus objetivos. Então você precisa ter um porquê acordar todas as manhãs. Você precisa ter um porquê que você vai sentir vontade de desistir, mas você não vai desistir, porque você tem um porquê, é um propósito. E o porquê, por quem que você está fazendo isso? Por quem que você está desenvolvendo? Por quem que você quer ter mais autoconfiança? É por mim mesmo, porque eu mereço, é pelos meus filhos, é porque eu quero mudar a situação dos meus filhos, eu quero mudar a situação da minha geração, da minha casa, da minha família, eu quero poder abençoar eles. Isso é um porquê. Até para você ter autoconfiança, você precisa ter um porquê. Por que que você vai querer adquirir mais autoconfiança? Então, você também precisa ter um porquê. Então, um dos benefícios é você ter autoconfiança, é você ter propósito e começar e terminar. E é isso que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Eu preciso ter a ciência que a autoconfiança não significa que sempre vai dar certo, mas entender que os não faz parte do processo e estar tudo bem. Muitas pessoas, elas acham que quem vai ter autoconfiança, para elas sempre tudo vai dar certo, que sempre tudo vai ser perfeito. Não é assim. Quando eu tenho autoconfiança, eu sei que nem sempre as coisas vão acontecer do meu jeito e que no meio do caminho alguma coisa pode dar errado. Não está no meu controle, mas sempre vai estar no controle de Deus. E que muitas vezes você vai ter que mudar o seu trajeto, que muitas vezes alguma coisa vai sair fora do teu controle e tudo bem. Até mesmo você, quando for adquirir a autoconfiança, você vai ouvir alguns nãos. Nem sempre vai sair do jeito que você quer. Muitas vezes nem sempre as coisas vão acontecer e você vai fazer aquilo que você quer. Para ter autoconfiança, eu preciso saber que muitas vezes eu vou fazer coisas que eu não quero fazer, mas eu sei que o resultado é aquilo que eu preciso. Nós sabemos mesmo, vou te dar um exemplo aqui de um mecânico. Ele vai trabalhar, ele não quer se sujar de graxa, mas ele sabe que aquilo é uma consequência. Um médico, ele nem sempre quer perder, nunca quer perder vidas, mas vai ter às vezes que pessoas vão vir a falecer. E ele não quer perder, mas vai acontecer. E ele vai ter que aprender a lidar com os nãos. Ele vai ter que aprender a lidar com as frustrações. Então, quando eu tenho autoconfiança, eu entendo que no meio do caminho eu vou ouvir não, eu entendo que eu vou me frustrar com algumas coisas, que nem sempre tudo vai sair do jeito que eu quero, mas eu tenho que aprender a lidar com as frustrações. Eu tenho que aprender a lidar com as coisas quando dão errado. E é por isso que muitas pessoas desistem e param no meio do caminho, abrem mão dos seus sonhos e passam uma vida frustrada, porque elas não conseguem lidar com os nãos, com as frustrações. Elas acham que as coisas têm que acontecer perfeitamente. E quem tem autoconfiança sabe que nem sempre é assim. Ter autoconfiança é aperfeiçoar os pontos fortes e aprender a lidar com os teus pontos fracos, sem desistir dos seus objetivos no meio do caminho, quando as coisas não saírem do jeito que você quer. E quando for ignorado e quando não quiserem ouvir a sua voz. Quando eu começo a trabalhar a autoconfiança, eu aprendo a enfrentar os meus medos. Como? Eu paro de ficar observando a situação e começo a focar mais nos resultados, que aí vem a motivação, né? E vou com medo mesmo. E não fico me preocupando
com as consequências daquilo que não vai dar certo, mas sempre com o objetivo que vai dar certo. Eu vou deixar aqui uma mensagem para você que tem vergonha de aparecer, colocar as caras na rede social ou até mesmo falar a sua mensagem por vergonha de aparecer e por falta de autoconfiança. Você está se importando demais com a opinião dos outros. Quando parar de viver para si mesmo e começar a viver mais os planos de Deus para a sua vida, verá que não é sobre você e sobre a sua cara, mas sobre a mensagem que você carrega. Brilhar não é só sobre ter luz, é sobre iluminar a vida de alguém, ser farol na vida de alguém. Você nunca poderá fazer isso se escondendo. Isso é escolher uma vida medíocre, mas você nasceu para ser uma rainha e ter o melhor na vida. Permaneça no extraordinário. Não permita que as faltas de autoconfiança e as consequências dela atrapalhem os teus sonhos, os teus objetivos e aquilo que você tanto almeja realizar. Chegou o momento de você superar tudo isso. Chegou o momento de você enfrentar esse obstáculo e desenvolver a autoconfiança que você tanto precisa adquirir, tanto para a tua vida profissional quanto para a tua vida pessoal. Isso tudo vai trazer, da mesma forma que traz consequências, os resultados também chegará até você. Agora vale você escolher continuar vivendo para si ou para contribuir. O mundo é das corajosas. Coragem, mulher, você consegue. Apenas desenvolva a autoconfiança. Muitas vezes você pode se perguntar, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? Você é capaz, você consegue. Você precisa ter o desejo dentro de você de mudança, de transformação, para que você possa ver os resultados.